Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Portanto, gente, fiquem comigo até o final, porque esse vídeo está recheado de informações e de notícias. E antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se. Quem não é inscrito, né? Se inscreve e ativa as notificações que eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias do maior clube do mundo. Lembrando, é tudo de graça, gente. Se inscrever, ativar as notificações e deixa o like. O like dá uma moral, ajuda demais no canal e também é de graça. Então se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o like, que é tudo de graça. Se liga, bora pro vídeo, mas não pode faltar, né? Vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo, porque o nosso craque corresponde novamente, né? Diz pra que veio. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Rian Francisco, com pouquíssimo tempo de jogo, de campo, de time profissional, corresponde de uma forma absurda. Entrou contra o Ceará e fez não foi um golaço, mas foi um belíssimo. Não foi aquele gol de placa, mas foi um belíssimo gol. E vamos além. É gol de quem conhece, é gol de quem sabe fazer. Não tem nada a ver com sorte. O moleque, ele brilha, ele tem tudo para estourar, é fenomenal. Joga demais. Aproveitamento e oportunismo impressionante de um profissional. Sempre tratamos o Rian Francisco, nosso menino, vamos torcer pelo Rian e tal. Um profissional altamente qualificado, com aparentemente mais talento que aqueles que disputam a posição com ele. Um jogador impressionante e que corresponde e nos mostra que estávamos certo nessa nossa ansiedade, nessa nossa questão. Tem que pôr o Rian, tem que pôr o Rian. E não era pra pôr o garoto na podre. Não era pra colocar e jogar, ó, se não ganhar a Libertadores, a culpa é do Rian. Não é disso. Era isso que nós precisávamos. Enquanto tá fazendo rodízio aí, enquanto tá colocando outros jogadores, time mesclado, coloque o Rian, porque cada vez mais ele pede passagem pra titularidade com o que ele... Não é que ele mostra, é com o que ele prova toda vez que entra pelo São Paulo Futebol Clube. Foi presenteado com um gol importantíssimo contra o Ceará e de muita qualidade. Ferreirinha cruzou legal, só que ele faz um gol de cabeça, é muito recurso. É jogador que tem recurso, é jogador que sabe fazer. Doa quem doer, tá? Faz um gol de cabeça sem tirar os pés no chão. Quem fazia, não tô querendo comparar, mas quem fazia isso? Romário, né? Então, ele é um centroavante, não tô comparando, tá? Pode vir a ser, não sei, vamos torcer muito para que ele seja tipo o Romário, né? A gente sabe que é muito difícil. Não tô comparando, mas o que fica provado, o que mostra muito é que ele tem muita qualidade. Então o craque é nosso, vamos comemorar o Rian e cada vez mais no time profissional do São Paulo. Gente, o Luciano, cara, de verdade, já aconteceu, deixa eu só mexer aqui, aí pronto. Já aconteceu tudo com o Luciano no São Paulo, né? Já virou uma situação insustentável. Eu vou falar pra vocês. Eu vi um Luciano diferente no jogo contra o Ceará. Não jogou absolutamente nada, não rende nada naquela posição de meio campo, mas pelo menos eu vi uma postura, eu vi atitudes diferentes em relação ao Luciano. Eu vi o Luciano horroroso, tá? O futebol horroroso. Mas eu vi o Luciano tentando ajudar. Eu vi o Luciano tentando segurar a língua para não ficar dando as bronquinhas dele no Rian, Ferreirinha, Lucas Ferreira, em quem tava jogando. Eu vi o Luciano tentando se segurar com aquele ímpeto dele ridículo. Eu vi o Luciano tentando. Não jogou nada, ele tá péssimo, ele precisa ser banco do São Paulo. Como ele tá sendo, né? Jogou contra o Ceará porque o time tava sendo poupado lá. E não tem o Oscar, e o Alves estava suspenso. Ou mesmo se o Alves não tivesse suspenso, ele poderia jogar porque era time reserva. Mas eu vi um Luciano com uma postura diferente. E aqui eu vou falar pra vocês, gente. Eu vi um Luciano tentando. Colocando um pouquinho o ego dele pra mim, gente. Se você... te digo, mas peraí. Pra mim, o Luciano já estaria fora do São Paulo. Mas contra o Ceará, eu vi uma atitude melhorzinha do Luciano. Que ele não tá rendendo nada, que não tá jogando nada, todo mundo sabe. Só que assim, já aconteceu tudo com o Luciano, e o Luciano passou por problemas de técnico também no São Paulo.
Luciano, chegou no São Paulo, não jogava bem, depois com o Diniz e com o Brenner ele detonou, depois teve um momento em que ele carregava o piano sozinho, depois teve um momento em que ele piorou, depois ele quis virar meia, ficou cada vez mais ridículo, tava com o ego lá em cima, agora ele virou banco, depois virou titular, depois colocou os Ramos no banco, uma série de coisas. E agora ele tá aí. Não era para acontecer nada disso com o Luciano. É simplesmente assim. Né? Não quer perder o investimento, porque a gente queria que ele fosse mandado embora, mas agora ele já tem contrato, vai ter que continuar pagando. Então que o São Paulo use quando der. Já que vai usar isso aí, mas já que vai usar o Luciano, centroavante ou segundo. Hoje ele nem é segundo. Hoje, segundo atacante, ele não serve mais. Ele não aguenta correr. Ele tá parecendo eu jogando. Tá morto, morto em campo. Eu tô morto. Eu não consigo. Um joguinho lá no futebolzinho aqui da rua, eu não aguento jogar. Então ele tá igual a mim, só que no São Paulo. Então, assim, faltou centroavante. Ah, não é jogo pro Rian. Vai ter que poupar o André Silva porque o Caleri tá machucado, então o titular no momento é o André Silva. Ah, não tô querendo colocar o Rian nesse jogo A, B ou C. Põe o Luciano de centroavante. É só. Ou se, eu prefiro o Rian, tá, gente? Nunca que o Luciano tem que roubar a posição do Rian. Nem do André Silva, de ninguém. Só que caso vá usar o Luciano, que seja não é mais do que centroavante. Ah, ele pode jogar de segundo atacante. Não, hoje não pode. Podia antes. Hoje nem de segundo atacante. Tem que jogar pra frente do centroavante, que ele não aguenta se mexer. Ele só tem uma coisa boa, é o oportunismo, né? O chute, o arremate pro gol e fazer gol. O Luciano é um cara decisivo. Ele é um cara que sabe aproveitar as chances. Então é isso. Não tem que ficar essa discussão em volta do Luciano. Esse cara ele não serve para ser meia. Só que eu vi uma atitude diferente do Luciano. Eu achei ele mais humilde, digamos assim, e isso me agradou. Mas toda essa conversa, toda essa discussão virou filosófico, né? Ah, mas no ano tal ele mereceu porque ele correu por ali. Ah, não, mas a torcida na arquibancada virou a filosofia Luciano. Ele não precisa de nada disso. É simples assim. Meio campo você não. É falar assim pra ele: se você chegar perto do meio campo, você tá fora, tá? O técnico vigente, o técnico que estiver no São Paulo, caso o Luciano continue e fique aí o que nós imaginamos que fique, é assim. Luciano, se você chegar perto do meio campo, se você chegar pra criar a jogada, você tá fora, tá? Você vai pro banco na hora. Se você quiser jogar um pouquinho quando eu te colocar, você vai jogar no ataque pra fazer gol. É simples assim. Não precisa dessa filosofia, não precisa dessa volta toda. Simples assim. Mas eu gostei dessa atitude diferente do Luciano, jogador que eu não podia nem ver mais. Mas eu vi o Luciano tentando ali agradar a molecada, tentando acertar, morto, não nem do nada, mas pelo menos eu vi tentar. Não era Luciano Futebol Clube, né? Pelo menos. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre isso, porque eu sei que isso é muito polêmico. Galera, que golaço do São Paulo. Precisa falar do futebol do Lucas Ferreira. Eu vou chamar de Lucas Ferreira, eu vi que tá todo mundo chamando de Ferreirão, né? Pra mim é o Lucas Ferreira. Precisa falar do futebol dele? Acho que eu não preciso falar nada do futebol do Lucas Ferreira, né? Que monstro, que jogador espetacular. Meu Deus do céu. Se ele continuar assim, vai ser um dos melhores jogadores do mundo. A velocidade, a qualidade que tem pelas pontas. Porque geralmente, jogadores que a gente vê que tem a velocidade do Lucas Ferreira, jogador rápido desse jeito, não tem qualidade. Lembra o Marcos Guilherme? A gente consegue enumerar Marlos. Marlos depois melhorou um pouquinho, mas jogador muito rápido. O Rildo, Apodi, jogador muito rápido, geralmente não é bom. Não é bom de bola. Quando é bom, vira Bruno Henrique, vira o Lucas Ferreira. Quando é bom de bola. Esse Lucas Ferreira, com essa velocidade que ele tem e com a qualidade técnica, daqui a pouquinho a gente nem conta mais com ele no São Paulo. Vai pra Europa, né? Vai pra Europa. E já tem times interessados. São Paulo faz um golaço. Estão vindo já informações de que o Cruzeiro queria. Ó, Cruzeiro, coloque-se no seu lugar, né, Cruzeiro? Mas é verdade, gente. Parece que veio o Cruzeiro querendo pagar a multa dele e outros clubes brasileiros. Falando de outros clubes brasileiros também, óbvio, né? Ver o São Paulo vendendo jogador nobre, jogador top, a preço de banana lá pra Europa, como foi o William Gomes no último caso, e a gente acha também, né? A gente tinha rumores, a gente já falava assim, vai vender o Rian a preço de nada, vai vender o Lucas Ferreira a preço de nada. É esse trauma que a gente tem com as vendas recentes da base. E aí o Cruzeiro e os outros clubes vieram querer se aproveitar, né?
queriam pagar a multa do Lucas Ferreira. Falam que algo em torno, varia, né? Mais ou menos, a multa aqui para o Brasil, entre 40 e 50 milhões de reais, o que são valores baixos para um jogador nascendo, né? Para um jogador que está estourando, que está aparecendo da forma como o Lucas Ferreira está. Então, pelo que nós estamos vendo, o São Paulo vai renovar com o Lucas Ferreira, vai melhorar o salário dele e colocar uma multa maior de segurança até mesmo para o futebol brasileiro. Então, isso é espetacular. E aí, tem outra coisa, que é outra novidade maravilhosa, outro golaço, que é nós ouvirmos, né, de que, além de tudo isso, o Lucas Ferreira poder ir embora do São Paulo e o São Paulo ir atrás do garoto para renovar e assegurar a permanência do Lucas Ferreira no São Paulo, tem o plus, né? Tem o plus, que é uma coisa que excede o profissional, que é uma coisa que agrada muito a gente, que é o Lucas Ferreira, aparentemente, aí teria vindo falar que não sai do São Paulo. Tem gratidão, quero ficar no São Paulo. Aí tirou o 10, né? Aí tira o 10 para nós São Paulinos, né? Apaixonados, né? Pelo São Paulo, pelo clube, esse todo o nosso fanatismo pelo São Paulo. Quando a gente escuta isso, tira o 10, né? O jogador, quando ele excede o profissional, porque o cara ele não precisava falar isso. Só quando ele fala, meu lugar é aqui, né? Aí a gente fica. É o que mais ou menos os jogadores fazem pelo São Paulo. A maioria, né? A maioria, Miranda, Raí, Hernanes, Lucas, Oscar, a maioria aí que Hernanes, e muitos outros que a gente vê voltando, Lugano, Luiz Fabiano, e muitos outros, não quero ser injusto com ninguém, que amam o São Paulo, que voltaria pelo São Paulo, Petros, né, que nem para mim nem foi um jogador espetacular, mas foi um cara com muita identidade, né, muito amor pelo São Paulo. Então é muito bacana ver isso. Nasce um monstro espetacular. Que safra, hein? Que safra é essa última de Cotia? Meu Deus do céu. Veio no contest, né? Para não deixar dúvidas na qualidade, em tudo que esses garotos podem virar amanhã ou depois no futebol, não só brasileiro, como no futebol mundial. Peraí, gente, toma uma linha aqui que tem muito mais, hein? Galera, Carlos Belmonte confirmou, né? Reforço confirmado no São Paulo. São Paulo vai atrás de centroavante de imediato. Nós temos uma impressão que não só centroavante, né? Com a lesão do Jonathan Calleri, o Belmonte ele falou, né, pro Mauro Naves lá, numa entrevista, conversando ali no campo, falou assim, temos o André Silva e o menino Rian, mas o São Paulo, os scouts já estão atrás, o São Paulo precisa olhar, ver, né, sempre aquela conversa, né, não estamos bem financeiramente, mas o São Paulo vai contratar na oportunidade agora um centroavante, os scouts. O Belmonte fala que os scouts já estão olhando um centroavante que se encaixe nesse momento do São Paulo, que interesse ao São Paulo e que encaixe no momento do São Paulo. Então o reforço está confirmado para agora no São Paulo. E tem mais. Nós vimos a situação de meio-campistas, né? O Belmonte deu outra informação, na verdade nós já sabíamos, ele só confirma, né? Que estão voltando, acho que não dá para falar muito do Luiz Gustavo e do Calleri. O Calleri é o mais distante possível. O Luiz Gustavo só que ficam algumas dúvidas agora, mas estão voltando Lucas, Oscar, Arboleda e Pablo Maia, que é maravilhoso. Vamos imaginar, um mês e meio, a gente já pode ter todos aí de volta, né? Tirando o Luiz Gustavo lá para saber ao certo e o Calleri esse não. Mas ter o time inteiro aí à disposição com esses garotos da base. E aí nós temos um outro jogador, porque tem a conversa do Thiago Mendes, né? Além do centroavante que o Belmonte confirma, tem a conversa do volante também, né? O Thiago Mendes era um jogador que já estava certo com o São Paulo, tudo certo, não sabemos por que não avançou. Pode ser que chegue ainda o Thiago Mendes. Ainda vejo muitos de vocês me perguntando, Thiago Mendes, como é que ficou? Como é que fica a situação? Ainda vejo muito isso, mas tem a questão do Thiago Mendes ainda e o Luan agora voltando. Tem o Pablo Maia, que não vai ser o prazo maior do que nós imaginávamos, né? Podemos ter excelentes notícias em relação ao Pablo Maia, mas tem a questão do volante que estará para chegar o Thiago Mendes, mas tem o Luan, que já está no bid, né? Luan já está disponível para o São Paulo. Para mim, uma grata surpresa a volta do Luan. Não só a volta, o Luan já estava, mas o Luan poder jogar. Sempre gostei bastante do futebol do Luan, nunca entendi porque ele não teve mais oportunidades. Ah, a gente que ele não tinha físico, baladeiro. Ah, gente, desculpa, isso aí é muito rumor e sondagem.
Pode até ser, mas sempre que o Luan jogou pelo São Paulo, mesmo ele estando cansado ou não, fez boas partidas. Agora fala que ele perdeu 10 quilos, está completamente em forma. O Luan sempre foi um jogador muito forte, né, com um físico muito avantajado. Então o Luan, para mim, reforça, chega forte no São Paulo. E além disso, da volta do Pablo Maia, não sabemos até que ponto vai o Thiago Mendes, ou muito provavelmente chega. O São Paulo sempre contrata meio-campistas, né? Tem o Marcos Antônio, que tem evoluído, que o São Paulo muito provavelmente vai comprar, e toda essa volta do Luan, toda essa questão do Luan podendo jogar agora, né? Sendo relacionado ao time, podendo jogar, temos essa história do Willian Arão. O Willian Arão vive um bom momento lá fora, mas pode voltar para o São Paulo. Tem conversas aí fortes com clubes brasileiros, mas foi noticiado também que o Ilharão teria sido oferecido ao São Paulo. Os empresários, agentes do Ilharão muito provavelmente vai voltar agora para o futebol brasileiro. Já tem outros clubes, né? Tem outros clubes como, não sei, ainda está muito no rumor da sondagem. Em Atlético, Botafogo, Palmeiras, dando uma olhada, né? São sempre os mesmos, né? Flamengo, a volta dele do Flamengo, né? Todo mundo olhando ainda o momento do Ilharão. Muito provavelmente ele vai voltar, ele entendem, né, que o Ilharão o tempo inteiro quer voltar para o Brasil, e não só ele, como vários outros jogadores que estão lá fora, né? E por melhor que seja o momento dos clubes, os jogadores aparentemente têm uma preferência em voltar para o Brasil. Aí teriam falado que o São Paulo, que ele teria sido oferecido ao São Paulo. Em apuração, falam que o São Paulo não quer o Ilharão, não interessa. Eu acho que sim, se viesse de uma forma barata, uma forma tranquila, acho que o São Paulo se interessaria, né? Mas por enquanto, falam que ele teria sido oferecido ao São Paulo e o São Paulo não quer. Mas parece que estão oferecendo o Ilharão para todo mundo. Sei, vocês queriam o Ilharão? Eu não sei. Volante, depois jogou de zagueiro, né? Eu acho que não podia jogar de zagueiro, pra mim, volante. Foi o Ceni, né, que colocou ele lá no Flamengo. Sei lá. Eu acho ele bom jogador. Hoje em dia, eu acho que eu não queria. Não queria de verdade. Pra mim, o Marcos Antônio tá bem. Se fosse pra trazer alguém de fora, né? Se fosse pra gastar, eu continuaria no que nós entendemos ser o plano A. É pra contratar alguém de fora, eu iria no Thiago Mendes. Neste momento, prefiro o Thiago Mendes do que o Ilharão. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.